Nossa convidada hoje é a Jane. Jane Ir. Claro que com o sotaque dela ficaria muito melhor o sobrenome sendo pronunciado. Minha amiga Jane, de Caruaru para o Paraná, especialmente para Curitiba. Uma história de sensibilidade, uma história de aprender a ouvir. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. A Jane é professora da rede estadual e atua na fase 1 do sistema prisional no CBJA Dr. Mário Faraco, formado no magistério, curso de letras da Universidade Tuiuti do Paraná e também mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. E ela vai contar uma história que cabe todos, ou que devem caber todos. Vamos lá, Jane. Então, Sandrão, você me pediu para que eu contasse uma história da minha docência. E eu tenho muitas histórias de docência. Mas escolhi contar uma história que não é nem muito recente, nem muito antiga. Ela aconteceu no início da minha atuação no sistema prisional como professora de fase 1, anos iniciais do ensino fundamental. Eu estava trabalhando uma sequência didática chamada Memórias de Alfabetização com as mulheres educandas privadas de liberdade. Estávamos trabalhando a leitura de textos sobre o início da aprendizagem de leitura, não é? Sobre esse processo de alfabetização. Eram textos literários, textos bonitos que contavam da alegria de aprender a ler, da alegria de descobrir o som das palavras e de poder ler escrito coisas diferentes. Estávamos todas trabalhando juntas, às vezes eu lia, às vezes elas liam, numa roda animada de leitura e de conversa. Quando de repente eu notei que uma das alunas, uma das educandas, estava um tanto arredia, meio quieta, uma postura corporal, assim, até de não tô nem aí, sabe? Essa coisa assim de... Havia alguma coisa nela, na postura dela, que me chamou a atenção. E eu me aproximei e perguntei: tudo bem, querida? Alguma coisa está acontecendo? E ela me disse: sabe o que é, professora? E me olhou com um olhar cansado, até magoado. Sabe o que é, professora? É que eu acho que quando esses escritores escrevem essas histórias, eles põem açúcar demais. A vida não é assim tão doce. Eu respirei fundo e ela continuou. Quando eu aprendi a ler, não foi assim. Foi muito doído. Foi muito magoado. Eu coloquei a mão no ombro dela e disse: você está certa, querida. Nem sempre a vida é doce. E nem todas as histórias de alfabetização são doces e bonitas como essas. Mas eu te prometo que amanhã eu trago outras histórias, menos doces, para conversar com a tua. E assim eu fiz. E no outro dia, outra roda se formou e dessa vez ela participou. Eu gosto dessa história porque ela é como um lembrete, como um sinalizador para mim. Todas as vezes que eu seleciono os textos, e eu continuo levando textos literários bonitos, porque também acho que precisamos levar beleza, mas eu procuro sempre fazer a conexão. Procurar um texto que converse com a dor, que converse com a crueza da vida.
para que elas se sintam incluídas. É por isso que essa história eu guardo no meu coração. Pois precisamos, como educadores, nos lembrar sempre que o mais importante é nos conectarmos com o sujeito. Nos lembrar que não podemos ser guiados somente pelo nosso conhecimento acadêmico, pelo nosso gosto estético, mas que nosso principal objetivo é mobilizar, é nos conectar com o mundo do educando, com a vida do educando, para assim poder contribuir de alguma forma na vida deles ou delas. Essa é a minha história. E depois dessa história de sensibilidade, de mudança, Jane, o que é necessário para a mudança da educação no Brasil? O que você pensa a respeito disso? Eu diria primeiramente que já houve, né, uma grande mudança de paradigma nas concepções de ensino-aprendizagem, nas relações de ensino. Houve uma mudança muito grande já, que aponta para uma grande revolução. No entanto, é urgente e necessário que essas mudanças comecem a ser efetivadas. Então eu não vou falar desse grande, eu não vou falar do que já está posto, do que já está pesquisado, do que já consta com o vasto material de pesquisa. Eu vou falar como professora, como educadora de séries iniciais, eu vou falar de alguma coisa diretamente ligada ao chão da escola, que é a redução da quantidade de educandos numa sala de aula. Se queremos uma educação plena, pautada nos princípios da presença, da escutativa, da reflexão, do diálogo, da gestação de conhecimentos, é fundamental que haja menos alunos, menos educandos, para que o educador possa dar conta de identificar as diferenças individuais, de perceber as diferentes trajetórias de aprendizagem e de aí sim realmente poder partilhar com ele e com elas, partilhar com os educandos esse processo vivo que é a aprendizagem e o ensino, pois que há duas mãos, né, desse processo. Além dessa redução de educandos, uma outra redução, né, também se faz necessária, que é a redução de quantidade de conteúdos. Não é a quantidade de conteúdos que vai garantir uma educação de qualidade, mas é sim o desenvolvimento de categorias de pensamento sobre os conteúdos. E isso só é possível, de novo, havendo uma quantidade menor de conteúdos e de educandos. Essa é, para mim, uma das necessidades para que esse novo projeto, e nem tão novo assim, não é? Mas que esse projeto de educação mais plena, de educação centrada na capacidade do ser humano de aprender e de ser melhor, possa ser possível. As histórias da Jane ficam com um gostinho de quero mais. Tudo bem, ela tem crédito aqui. Por isso que, apesar de falar de reduções, ela falou de duas reduções seriam maravilhosas. Essas histórias de sensibilidade dariam um roteiro de filme maravilhoso. E eu tenho certeza que a Jane inspira muita gente. Mas e você, Jane? Qual é o professor ou professora que te marcou profundamente, que te inspira ou que te orientou? Quem é essa pessoa? Muitas me inspiraram e muitas continuam me inspirando.
Mas hoje eu quero trazer a memória, quero trazer para esta partilha o nome de uma professora que tem sido até hoje a minha maior fonte de inspiração. Eu a conheci quando tinha aproximadamente 15 anos e como eu não tinha nunca frequentado a escola, eu era e fui muito bem alfabetizada pela minha avó, mas eu não tinha nenhuma escolarização aos 15 anos. Ela me ofereceu aulas na sua casa para me preparar para o exame de equivalência. E foi com ela que eu aprendi o mais importante para uma professora. Aprendi a acreditar no educando, como ela acreditou em mim. Ela me fez acreditar que eu era capaz até de aprender matemática. Então, hoje, a professora que eu quero homenagear é a Maria Leonor Sarmento Magalhães, a nossa Nonô. Foi com ela que eu aprendi os mais fortes conceitos de ética, de responsabilidade e de amor à profissão. Maria Leonor Sarmento Magalhães, a você, a minha gratidão. Quero que você saiba que você é até hoje a minha fonte inspiradora. Muito obrigada.